Estou eu aqui em mais uma tentativa de gravar esse vídeo. Falei com vocês, né, que eu tinha feito a gravação no dia que eu mandei a AD, mas o programa que eu estava usando não estava me ajudando, e aí ele não gravou o áudio. Então, eu vou gravar para vocês aqui de novo e tento postar todos ainda hoje, beleza? Deixa eu só tirar o barulho do telefone aqui para não avacalhar. Então, vamos lá. Essa é a AD1 de 2021 de genética, tá? A primeira questão, eu vou ler para vocês aqui o enunciado todo e depois eu vou detalhando para vocês cada conceito, cada terminologia ali, tá bom? Então, vamos lá. Considere uma espécie 2N igual a 6 com sistema de determinação do sexo do tipo XX, XY. Considere um macho dessa espécie, que é heterozigótico para os dois genes localizados em cromossomos autossômicos diferentes. O gene A está localizado no braço longo do cromossomo autossômico 1, que é acrocêntrico. O gene B, que está localizado no braço curto do cromossomo autossômico 2, que é submetacêntrico. Represente os cromossomos de uma célula desse indivíduo na fase G1 da intérfase e represente o comportamento dos cromossomos na meiose de uma célula germinativa desse indivíduo nas fases prófase 1, metáfase 2 e anáfase 2, indicando os alelos dos genes A e B em todas as cromátides. Então, primeira coisa, para fazer essa questão aqui, nós vamos abordar os seguintes assuntos. Vou colocar aqui que a gente vai na ordem, tá? A primeira coisa, nós vamos falar sobre ploidia celular. Eu ia colocar um negócio ali, mas tá ótimo. Depois nós vamos falar sobre sistemas de determinação sexual XX, XY e ZZ, ZW. Depois nós vamos falar sobre os conceitos de homozigótico e heterozigótico. Tá sem acento, mas não tem problema não. Depois nós vamos falar sobre tipos de cromossomos autossômicos e sexuais. Depois nós vamos falar também sobre tipos de cromossomos. Vamos colocar aqui embaixo. Tipos de cromossomos autossômicos e sexuais. Opa. Ai, gente, eu não sei o que houve aqui, mas o negócio não tá funcionando. Tá, vamos colocar de novo. Tipos de cromossomos autossômicos e sexuais. Nomenclatura dos cromossomos. Deixa eu arrumar aqui. Nomenclatura dos cromossomos. E, por fim, nós vamos falar sobre ciclo celular. Tá? Então, esses aqui são todos os assuntos que nós vamos abordar só para essa questão. Beleza? Vamos começar com o ploidia celular. Beleza? Quando eu falo de ploidia celular, a palavra ploidia quer dizer quantidade, número, tá?
Então, é a quantidade, o número de cromossomos dentro de uma determinada célula. Cromossomos ou cromátides, tá? Existe a diferença aí entre um e outro, mas ambos a gente pode usar a palavra ploidia para poder representar cada um deles. Então, começando aqui, ó. Na ploidia celular, utiliza-se essa forma de escrita aqui, ó. Então, quando eu coloco essa escrita, eu estou representando a ploidia de uma célula. Então, 2n igual a 6. O que que isso quer dizer? 2n igual a 6. 2n igual a 6. Deixa eu aumentar um pouco a letra e mudar a cor. Olha só, 2n igual a 6, esse número 6 aqui, que está depois do sinal de igual, ele representa a quantidade total de cromátides dentro da célula. Então, esse número aqui é o total de cromátides dentro da célula. Daqui a pouco a gente vai falar o que é cromátide e o que é cromossomo, tá? Cromátides. Enquanto esse N aqui, ele é o cromossomo, tá? Ele é literalmente o cromossomo. Então, N representa a palavra cromossomo. O N vai representar a palavra cromossomo. Enquanto a numeração que vem junto ao N, que é essa numeração aqui, ela representa a quantidade de cromátides que cada cromossomo tem. Então, quantidade de cromátides que cada cromossomo tem. Deixa eu arrumar aqui, ó. Deixa eu pegar aqui e mudar para cá. Beleza. Então, vamos entender melhor isso com um desenho, tá? Quando eu escrevo esse tipo de coisa, ao bater o olho, eu já tenho que ter na mente como que é essa célula, caso eu vá desenhar ela, tá? Então, vamos desenhar o que está escrito aqui. Ele está me falando, então, que é uma célula. Vou colocar aqui a membrana celular, vou colocar aqui o núcleo dessa célula. Vou colocar aqui também um centríolo. Bonitinho ali, beleza? E agora eu vou desenhar, eu vou esquematizar essa quantidade, essa ploidia dentro da célula. Ele está falando para mim que 6 é o total de cromátides dentro da célula. Então, eu vou colocar 6 cromátides ali dentro, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coloquei 6 cromátides, é o total de cromátides dentro da célula. Agora, eu vou olhar o outro lado. Ele fala para mim que cada N, ou seja, cada cromossomo, tem 2 cromátides. Então, para eu formar um cromossomo inteiro, eu preciso de 2 cromátides. Então, essa é a diferença entre cromossomo e cromátide, tá? A cromátide, ela é parte
de um cromossomo, ela é cada, entre aspas, pauzinho desse daqui, enquanto o cromossomo é a quantidade, é a formação toda, tá? Então, vamos lá. Se ele está me falando aqui que N é 2, quer dizer, então, que cada cromossomo, N é cromossomo, tem 2 cromátides. Então, eu vou colocar esses cromossomos em pares. Olha só. Vou colocar ali o par preto, ele é um cromossomo diferente. Coloquei um par vermelho aqui, agora vou colocar um par azul. Isso serve para eu identificar os cromossomos dos quais eu estou falando. Então, isso daqui me fala a quantidade de cromossomos que eu tenho dentro de uma célula, né? Os tipos de cromossomos que eu tenho e a quantidade total de cromátides lá dentro, beleza? Ah, Gabi, e se fosse, sei lá, N igual a 4? A mesma coisa, gente. O que está depois do sinal de igual, que é 4, é o total de cromátides dentro da célula. N é o cromossomo e o número que vem antes de N é a quantidade de cromátides que cada cromossomo tem. Ah, Gabi, mas aí não tem número nenhum, então quer dizer que é 0? Não. Quando não tem nenhum número, é porque é 1. Então, neste caso aqui, vou fazer o seguinte, peraí. Não vou colocar N igual a 4, não. Vou colocar N igual a 6. Para a gente ver a diferença. Olha só. Como que a quantidade de cromátides que cada cromossomo tem faz a diferença. A gente representou aqui em cima, então, o 2N igual a 6. Vamos representar aqui embaixo o N igual a 6. Mesma coisa, ó. Vou fazer a membrana celular. Vou fazer o núcleo. E vou fazer o meu centríolozinho aqui. Todo mundo aqui. Agora, ele me fala que eu tenho 6 cromátides dentro da célula. Vou desenhar 6 cromátides, então, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, qual é o número de cromátides que cada cromossomo tem? 1. Isso quer dizer, então, que todos os cromossomos aqui dentro são diferentes uns dos outros. Ali em cima, eu tenho pares de cromossomos, porque cada um deles é 2N. Aqui embaixo, não. Aqui embaixo, como é N, cada um dos cromossomos é diferente. Conseguem visualizar a diferença ali de um e outro? Então, essa parte aqui da ploidia celular, ela é mais tranquilazinha, tá? Para entender. E não importa, eu posso falar 3N igual a 12. Quanto mais números de cromátides dentro da célula, mais difícil fica de desenhar, tá, gente? Mas nós temos a ploidia. Isso a gente vai ver mais para o final do curso de genética, tá? Que é da parte da P2. Mas nós temos a ploidia N, 2Ns, 3Ns e 4Ns, tá? Os indivíduos N são chamados de indivíduos haploides. Os indivíduos 2Ns, que são a maioria dos indivíduos, são chamados de diploides. Os indivíduos que são 3Ns são chamados de triploides e o que possuem 4N são chamados de tetraploides. Tranquilo? Passando para frente, então, falando sobre o sistema de determinação sexual. O sistema de determinação sexual, ele é utilizado nas espécies para determinar o sexo daquela espécie.
tá? Então, nós temos macho e temos fêmea. Normalmente, na maioria dos casos, a gente vê a determinação sexual XX e XY, né? Os XX e o XY são usados para determinar o sexo dos seres humanos, dos animais tipo mamíferos. Deixa eu passar para cá. Isso. Do tipo mamíferos, né? Répteis. Então, neste caso aqui, o que acontece? O indivíduo que possui os 2 cromossomos iguais, que é o caso de quem possui o XX, né, 2 cromossomos iguais, são indivíduos do sexo feminino. Os indivíduos que possuem o Y junto com o X são indivíduos do sexo masculino, né? Isso a maioria de vocês já sabem. Isso quer dizer, então, que a determinação sexual, quem determina o sexo da prole, né, dos filhos, neste caso aqui de XX e XY, né, na nossa espécie, por exemplo, são os machos. Por quê? Porque as fêmeas, vamos supor um filhozinho aqui, ó. Um filhote aqui, esse aqui é o nosso filho. Nós, mulheres, quando a gente for doar a nossa parte genética, né, pro filho, a gente vai doar só o X, porque a gente só tem X para doar. Então, a gente vai doar um X. Agora, o macho, o pai dessa criança, ele pode doar tanto o X quanto o Y. Se ele doa um X, quer dizer que essa prole vai ser do sexo feminino. Se ele não doou o X, se ele doou o Y, quer dizer que essa prole vai ser do sexo masculino. Então, a determinação sexual no sistema XX-XY é feita pelo macho. O contrário do que acontece na determinação sexual ZZ-ZW. Gabi, onde que eu vou usar essa determinação ZZ e ZW? Você vai usar com mariposas. Normalmente, o texto te fala, tá? Qual é o sistema que você vai utilizar. Mas, se o texto não te falar, você vai prestar atenção na espécie que está sendo falada. Se ele estiver falando de aves, borboletas, mariposas, então você sempre vai usar a determinação ZZ-ZW, tá? Eu nunca vi provas, nem AD, nem AP, com outros tipos de espécies, não, tá? Eles sempre usam essas. Aves, borboletas, mariposas. Beleza? Então, gente, isso pega, tá? Quando eles não informam o sistema e só dá a espécie, é muito fácil da gente passar batido e automaticamente fazer XX, XY. E isso faz com que a questão inteira esteja errada. Por quê? Porque a gente vai ver aqui, ó, que o sistema ZZ e ZW, ele é exatamente o contrário do sistema XX-XY. Porque no caso do ZZ-ZW, o macho é aquele que possui os cromossomos iguais. Ele, o macho, é que é o ZZ. E a fêmea é o ZW. Opa! A fêmea é que é o ZW. Então, no caso do sistema ZZ-ZW, quem faz a determinação sexual é a fêmea. Então, é exatamente o contrário um do outro, tá? Então, fiquem atentos quando aparecer algum tipo de questão desse tipo que eles não estão informando, igual nesse caso que eles informaram, que é do tipo XX, XY.
Mas se eles não tivessem informado, eles precisariam informar uma espécie aqui. Eles poderiam colocar, considere uma espécie de ave. Aí você ia usar ZZW. Considere uma espécie de mamífero. Vou usar XX, XY. Tranquilo? Bom, depois de ver, então, a parte de determinação sexual, nós vamos para os homozigotos e... eu escrevi errado aqui, nem tinha visto. Mas é homozigótico, tá? E heterozigótico. Vamos ver, então, agora a diferença entre os dois. No sistema mendeliano, existem alelos, tá? Ele representa as características, o genótipo dessas características, né, através de letras. Então, vamos pegar aí vamos pegar só 2 alelozinhos, tá? Por exemplo, azão, 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 azinho, azinho, azinho. Posso ter com 3 letras? Pode. Posso ter com 4? Pode. Vamos pegar só com 2 aqui, só para a gente entender o conceito de homozigótico e heterozigótico, tá? Parte de codominância, de interação gênica, fica para a parte da P2. Vamos nos ater primeiro só ao que está aqui na AD. Então, olha só. Isso daqui, ó, é uma representação escrita para uma coisa que você pode desenhar também, tá? Eu escrever azão, azão, ou azão, azinho e azinho, azinho, é uma forma de eu não precisar fazer isso aqui, ó. Desenhar um cromossomo e mostrar que neste cromossomo existe um alelo azão. Gabi, o que é o alelo? O alelo é a letrinha ali, tá? Uma das letrinhas. E que existe um outro cromossomo que possui o mesmo alelo azão. Então, gente, deveria ter ficado ali mais ou menos na mesma posição, tá? Deixa eu arrumar aqui para não parecer que o negócio tá errado. Aqui, ó, mesma posição. Bonitinho. Isso aí, ó, mesma posição. Então, eu coloco da forma escrita, ou eu posso fazer o desenho disso. Só que, para quando você está escrevendo as coisas, você não vai desenhar, né, gente? Você vai usar a forma escrita. O importante, antes de entrar no heterozigoto e homozigoto, é importante a gente relembrar o seguinte. O indivíduo, vamos pegar você aí próprio, tá? Metade dos seus cromossomos são doados pela sua mãe, metade dos seus outros cromossomos são doados pelo seu pai. Isso quer dizer, então, que metade, olha só, analisando um único cromossomo, esse cromossomo aqui foi doado pelo seu pai, ou pela sua mãe, não sei, vamos colocar que foi pelo pai. Foi doado pelo seu pai e este outro aqui foi doado pela sua mãe. A mesma coisa acontece na forma escrita. Uma letrinha veio do seu pai, a outra letrinha veio da sua mãe, tá? É por isso que é possível nós termos essa diferença aqui, ó. Uai, por que eu tenho uma letrinha maiúscula e uma minúscula? Porque uma é dominante e a outra é recessiva. É uma característica dominante e uma característica recessiva. O que isso quer dizer? Quer dizer que Mendel descobriu que algumas características elas podem sobrepor outras características. Por exemplo, lá no caso das ervilhas que ele estava estudando, ele descobriu que a característica amarela sobrepunha a característica verde.
tá? Isso quer dizer que se ele juntasse uma ervilha verde com uma ervilha amarela e fizesse o cruzamento das duas, todas as ervilhas que nasceram ou que nasceriam seriam amarelas. Porque na junção do DNA puro da ervilha amarela e da ervilha verde, saía uma mistura entre eles. Vamos ver como que isso aconteceu. Vou pegar aqui uma ervilhazinha amarela e uma ervilhazinha verde. Essa ervilha amarela, ela tinha o DNA puro, nunca havia sido misturado de forma alguma, né, com outro tipo de ervilha. Então, ela era azão-azão. Ele chamou ela de azão-azão, porque o DNA dela era puro. E porque ele descobriu, colocou azão, porque ele descobriu que a característica amarela era a dominante, tá? A característica recessiva da ervilha verde fez com que ele chamasse ela de azinho-azinho. Isso quer dizer, então, que ela é uma característica que, quando está na presença de outra característica dominante, ela vai se esconder, ela não vai se mostrar, tá? Isso também nos leva à diferença entre genótipo e fenótipo. Vamos lá. Quando ele fez o cruzamento de ervilha amarela com ervilha verde, nasceram apenas ervilhas amarelas. E aí ele ficou, gente, mas como assim? Tinha uma verde ali no meio, por que não saiu metade amarela, metade verde? Ou uma ervilha saiu manchada de verde? E ele achou isso muito estranho. Mas até então ele, né, continuou com os experimentos dele. E aí então ele falou o seguinte: quer saber? Eu vou pegar duas ervilhas misturadas. Então ele pegou duas das ervilhas que ele tinha criado e cruzou as duas de novo. Então ele fez um cruzamento, deixa eu colocar aqui, ó. Ele fez um cruzamento entre essas duas aqui. Nasceram essas aqui, que a gente chama de F1, que foram as que nasceram. Depois, ele pegou duas dessa F1, né? E cruzou elas. Fez um segundo cruzamento entre essas duas aqui. Nesse cruzamento aqui, aí sim, ele viu que nasceram 3 ervilhas amarelas e uma ervilha verde. E aí foi quando ele postulou as leis de Mendel, tá? Deixa eu pegar aqui. Com esse estudo, ele descobriu, então, que a ervilha mãe amarela, ela doava metade dos seus genes para os seus filhos. Esse gene dava a característica amarela para essas ervilhas. E a ervilha verde também doava o seu gene para cada uma das suas filhas com a característica verde. Só que todas as ervilhas apresentaram a cor amarela, mesmo a verde estando ali presente. Então, ele chamou a característica que a gente enxerga de fenótipo e a característica presente no DNA de genótipo. Ou seja, a cor amarela que a gente enxerga aqui são os fenótipos da ervilha. O fenótipo da ervilha é amarelo, mas o genótipo dessa ervilha é amarelo e verde, tá? Com isso, depois que ele fez o cruzamento entre uma ervilha... Pronto.
entre uma ervilha, entre as ervilhas híbridas, né, misturadas, que foi o cruzamento 2, ele obteve a segunda geração de filhos, que ele chamou de F2. E descobriu que houve uma mistura nos filhos dessas ervilhas. E aí ele criou um negócio chamado de quadro de Punnett. Ele fez o seguinte cruzamento. A mãe era azão, azinho. O pai era azão, azinho. Fazendo o quadro lá de Punnett, azão, azinho da mãe, tá aqui. Azão, azinho da mãe. Azão, azinho do pai, aqui. Eu vou mostrando assim, gente, porque tem vezes que o cursor do mouse não aparece, tá? No vídeo. Então, ele fez aqui a junção. E aí, ele teve o azão, 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 azinho, azão, azinho, azinho, azinho. Ele descobriu, então, que com isso, ele tinha uma ervilha pura, amarela, duas ervilhas que eram híbridas, mas ainda eram amarelas, e uma ervilha pura verde. Foi nesse momento que ele descobriu sobre as características dominantes e as características recessivas. Ele descobriu que quando uma característica recessiva está na presença de uma característica dominante, o fenótipo apresentado é o da característica dominante, que é o caso dessas duas aqui, ó. E de todas essas aqui em cima, né? Apesar delas terem o genótipo da ervilha verde, o fenótipo delas é o da ervilha amarela. A característica recessiva, ela só aparece quando ela está ao lado de uma outra característica recessiva também. Então, quando eu tenho duas características recessivas juntas, elas vão mostrar o fenótipo da característica recessiva. Tranquilo até aqui? Vamos continuar, então. Heterozigoto, então, é aquele que tem um gene dominante, um alelo dominante e um recessivo. E quando eu tenho dois alelos iguais, eu chamo de homozigoto. Se é dominante, eu chamo de homozigoto dominante. Se é recessivo, eu chamo de homozigoto recessivo. Bom, passando agora para os tipos de cromossomos autossômicos e sexuais. E aqui eu já vou fazer um adendo, não, vou colocar na... Aqui, ó, tipos de células. Colocar aqui para eu não esquecer. Eu também preciso falar sobre tipos de células. Bom, os tipos de cromossomos autossômicos e sexuais. Vamos lá. Cada ser humano, né, possui 23 pares de cromossomos. Vamos lá. Peguei essa imagem aqui na internet mesmo, tá? Achei ela bacana. Isso é um exemplo de uma célula humana, tá? Dentro de cada célula humana, dentro do núcleo, né, de cada célula humana, existem esses 23 pares de cromossomos. Cada cromossomo, vou juntar aqui, ó, nomenclatura e tipo, tá, gente? Cada cromossomo, ele possui tamanhos diferentes e posição dos centrômeros, que também são diferentes entre deles ali dentro. Primeira coisa, vamos observar aqui aquela parte do início da ploidia, que a gente falou que cada cromossomo, né, no indivíduo 2N, cada cromossomo possuía duas cromátides. Então, olha só,
O cromossomo 1, ele possui 2 cromátides. Então, esse indivíduo é um indivíduo 2Ns. Se esse indivíduo aqui possuísse 3 cromátides, eu ia chamar esse indivíduo de indivíduo triploide, tá? Então, cada um desses indivíduos, esse indivíduo aqui, cada um desses cromossomos possui 2 cromátides, então é um indivíduo 2Ns. Aqui também a gente observa que esses pares de cromossomos, eles são numerados de 1 até o 22. Então, do 1 até o 22º, o nome desses cromossomos é 1, 2, 3, 4, 5, 22. O 23º cromossomo, eles não chamaram de 23º, eles chamaram de cromossomo X e Y. Nesse caso aqui, se trata de uma célula masculina, porque nós temos um cromossomo X e um cromossomo Y. Ah, Gabi, mas por que o Y é menor do que o X? Porque são cromossomos diferentes, tá? Não é, apesar deles formarem um par, não são cromossomos iguais. O XX da mulher, ele é igualzinho um ao outro. Mas o XY, eles são diferentes porque são cromossomos diferentes, com genes diferentes, características diferentes, formação diferente, apesar de formarem um par. Então, vamos lá. Do 1 ao 22, são cromossomos autossômicos. Esses cromossomos autossômicos, eles não têm nada a ver com características sexuais. São características que formam o restante do corpo, tá? O cromossomo sexual, ele foi separado porque ele sim, é nele que está contido toda a informação de diferenciação sexual. Então, o que diferencia homens e mulheres está contido ali dentro desses cromossomos Y e X. Por exemplo, o timbre de voz, né? Se a voz é mais aguda, se a voz é mais grave, a quantidade de pelo no corpo em geral, né? No rosto, no corpo e tudo mais, os hormônios relativos à função sexual, como progesterona, estrogênio da mulher, a testosterona do homem, o desenvolvimento de testículo, o desenvolvimento de óvulos, todas essas características estão relacionadas aos cromossomos X e Y. Por isso, eles foram chamados de cromossomos sexuais, enquanto todos os outros são chamados de autossômicos. Uma outra coisa a se lembrar é, quando eu estava falando dos alelos aquela hora. Nos alelos, quando eu vou representar os alelos, eu simplesmente puxo aqui, né, uma setinha para indicar de onde o gene está saindo, ó, vamos supor daqui, e coloco qual é o gene. Azão, vou colocar azinho. Olha lá, ó, o gene está saindo dali. E na hora que eu vou escrever isso, eu simplesmente escrevo azão, azinho, não é? No caso dos cromossomos sexuais, isso não pode acontecer. Eu só escrevo desta forma quando são cromossomos autossômicos. Quando são cromossomos sexuais, eu obrigatoriamente tenho que mostrar qual é o cromossomo. Então, por exemplo, vou desenhar, fazer o esqueminha aqui, ó, de um gene, sei lá, o gene F. Tá? Vai ser o Fzão. Fzão é Fzinho. Não, Fzão é Fzinho. Quero Fzinho. Gosto de heterozigotos. Então, olha lá. Na hora de desenhar, tá igual, né? Desenhei igualzinho. Mas na hora de escrever, eu tenho que demonstrar qual que é o cromossomo e qual é o gene que está ligado a ele.
e eu escrevo dessa forma aqui, ó, de forma exponencial. Eu mostro que o Fzão está no X e que o Fzinho está no Y, tá? Eu tenho que representar dessa forma quando eu estou falando de cromossomos sexuais, sempre, tá? Uma outra coisa importante a se saber dos cromossomos é que eles possuem uma estrutura, que não está representada aqui, chamada de centrômero. Esse centrômero é um tipo de proteína, tá? Que fica ali no meio da cromátide, ó. Não necessariamente no meio coisa. Fica ao longo da cromátide, tá? Melhor, ao longo do que no meio. Porque no meio vocês vão confundir. Então, olha lá. Ao longo da cromátide eu tenho essa estrutura chamada de centrômero. Cada um dos cromossomos possuem essa estrutura, e essa estrutura, ela serve... Peraí. Aqui. Ela serve para unir as fitas, né, as cromátides umas às outras. No estado normal, quando a célula não está se dividindo, as cromátides dos cromossomos ficam soltas, elas ficam livres umas das outras, beleza? Mas quando você entra no processo de divisão celular, as cromátides, elas se ligam com seus pares. E essa ligadura, né, esse ligamento entre elas ocorre através dessa região que se chama cromossomo, centrômero, beleza? E a posição desse centrômero dá uma nomenclatura para os cromossomos. Cromossomo, deixa eu pegar aqui, ó. Cromossomos que possuem o centrômero exatamente no meio, dividindo ele em duas partes iguais, são chamados de cromossomos metacêntricos. Não está aparecendo, mas é o caso do cromossomo 1. Tá? O cromossomo 1 ele é metacêntrico, porque o centrômero dele está bem aqui. Opa! O centrômero dele está bem aqui no meiozinho, ó. Ele é chamado de metacêntrico. Cromossomos, por exemplo, 2, que o centrômero está um pouquinho desnivelado com o meio, ele está um pouco para cima do meio, são chamados de submetacêntricos. Cromossomos, como o cromossomo 3 ali, que é um pouquinho acima do submetacêntrico, é chamado de acrocêntrico. E como o 4, cromossomos com o centrômero lá na pontinha, lá em cima, são chamados de telocêntricos. A posição do centrômero divide a cromátide em 2 pedaços. No caso do metacêntrico, são 2 pedaços iguais, então eu chamo apenas cada parte de braço. A partir do submetacêntrico, eu vou ter uma diferenciação no tamanho dos braços. Então, o braço menor eu chamo de braço curto, o braço maior eu chamo de braço longo. A mesma coisa acontece aqui no acrocêntrico. Braço curto, braço longo. O telocêntrico não. O telocêntrico não sobra braço para cima para você chamar. Então, ele não tem braço curto, ele tem apenas um braço longo. Beleza? Vamos entrar no ciclo celular, então. O ciclo celular é o tempo que compreende a vida de uma célula, que tem início, meio e fim. Supondo que o início da vida de uma célula seja nesse ponto aqui, o final da vida dela vai ser neste outro ponto aqui, mas o final da vida dela
não é simplesmente desaparecer. O final da vida dela é ela se dividir. E ela pode ser dividida em 2 células iguais à original ou em 4 células com metade da ploidia da célula original. Essa diferença se dá pelo tipo de divisão que ela faz, por mitose ou por meiose, tá? Mas vamos lá, vamos por parte. Vou dividir um pedaço aqui da vida da célula só para a gente fazer uma certa comparação. Olha só, esse pedaço da vida da célula aqui, ó, que compreende cerca de 95% da vida dela, é chamado de intérfase. Essa intérfase, ela é subdividida em 3 fases. Peraí, deixa eu aumentar aqui. Então, ela é dividida em 3 subfases. Vou colocar aqui, ó. Essas 3 subfases também possuem nomes. A primeira delas é a G1, a segunda delas é a S e a última é a G2. Quando termina a fase G2, então terminou a intérfase e aí começa uma outra parte da vida da célula que é chamada de divisão celular. Essa divisão celular, ela pode acontecer por 2 formas. Uma delas é pela meiose e a outra é pela mitose. Mas não vamos chegar ali por enquanto. Então, este pedaço aqui é a divisão celular e todo esse resto é a intérfase. Existe ainda, mas não vou entrar em detalhes, uma outra subfase que é a G0. A G0, ela fica aqui, ó, exatamente em cima do início da vida da célula. Por quê? Esse G0 é um estado latente, é um estado permanente, onde essa célula nunca vai entrar em intérfase e nunca vai entrar em divisão celular, tá? O ciclo da célula não é começa a viver, passa pela intérfase, entra em divisão. Passa a viver, entra em intérfase, entra em divisão. Porque as células precisam se multiplicar. Mas existem 3 tipos de células. Células lábeis, aquelas que se multiplicam com uma frequência muito rápida, por exemplo, células da pele, né? Você troca de célula da pele muito rápido, né? Porque queimou no sol, porque machucou, porque ela ficou velha, ficou ressecada. Ou seja, você troca de célula o tempo inteiro. Células intermediárias são aquelas que crescem, chegam no momento que crescem, quando eu digo crescem, é dividir, tá, gente? Elas se dividem, chegam em um certo momento da vida, elas param de se dividir e, se necessário, elas voltam a se dividir novamente. Que tipo de células são essas? Células ósseas. Enquanto você está crescendo, né, que você é uma criança, que você é um bebê, que você vai, né, crescer, elas estão se dividindo ali, formando o seu sistema esquelético. Chega em um determinado momento da sua vida que você para de crescer. Então, você não precisa ficar formando novas células ósseas. Então, elas param. Elas entram em G0, porque elas não vão se dividir mais. Mas, por exemplo, se você cai, quebra um braço, quebra uma perna, qualquer coisa do tipo, ela precisa reconstituir as células perdidas ali para emendar os ossos. Então, elas saem de G0 e voltam para a intérfase e começam a divisão de novo. Quando o osso ele é reconstituído, ela volta para G0 e para de se dividir de novo.
E por último, as células permanentes. Essas células permanentes, elas nunca saem de G0, porque elas nunca entram em intérfase, elas nunca se dividem, que são os neurônios, tá? Então, neurônios nunca saem de G0. Não vou entrar muito já entrei muito em detalhes, mas não vou passar muito daqui. O importante para a gente são as fases da intérfase e da divisão celular, porque o vídeo já está imenso. Então, olha lá. Na intérfase, eu tenho as fases G1, fase S e fase G2. E o importante para a gente dentro da genética é o que acontece com os cromossomos dentro de cada uma dessas fases, certo? Então, na fase G1, não acontece nada com os cromossomos dentro da célula. Então, por exemplo, quando alguém te pede para desenhar uma célula na fase da G1, né, na fase da interfásica G1, ele só quer que você desenhe a célula no seu estado natural, antes de iniciar qualquer processo de divisão, que foi o que eles pediram aqui, ó. Então, a primeira coisa, a gente vai começar a desenhar agora, entrando já na questão. Eles pedem o indivíduo 2N igual a 6. Então, a gente vai fazer um indivíduo 2N igual a 6. Vamos lá. Eu coloco aqui a membrana celular. Vou colocar aqui o meu núcleo celular e o meu centríolo. Bonitinho. Eles falam aqui que é um indivíduo 2N igual a 6. Então, 2N igual a 6 quer dizer que são 6 cromátides dentro dessa célula. Então, eu vou colocar aqui 6 cromátides. 2, 3, 4, 5, 6. Se é 2N, quer dizer, então, que cada uma dessas cromátides estão em pares. Então, eu vou colocar elas em par. Vou mudar a cor dos cromossomos para fazer com que elas sejam um par. Gente, eu contei muito mal, né? Porque faltou aqui uma... Faltou um cromossomo aqui. Bom. Coloquei os meus cromossomos em pares. Aí, continuando a ler o texto, eles falam que eu tenho que considerar um macho dessa espécie, né? Então, ele está dizendo que eu tenho um desses cromossomos, é um cromossomo sexual. Então, eu vou colocar aqui, ó. Se um desses cromossomos é sexual e é um macho, eu tenho que me atentar para o seguinte. O X não é do mesmo tamanho do Y. Então, eu venho aqui e tiro um pedacinho do Y. Se eu estou desenhando cromossomos, eu tenho que me atentar para uma outra coisa também. Desenhar neles um centrômero. Todo cromossomo tem que ter um centrômero. Ah, Gabi, eu preciso saber a posição exata dos centrômeros e não sei o que, não sei o que. Real? Não, gente, vocês não precisam saber a posição exata, real dos cromossomos, porque a própria questão te dá a posição, olha só. Ele fala que é para considerar um macho dessa espécie que é heterozigótico para 2 genes localizados em cromossomos autossômicos diferentes. Então, ele está me falando que é um macho, então um cromossomo é para determinar o sexo, e ele está me falando que existem mais 2 cromossomos lá dentro, que são autossômicos,
e que os genes que estão nesses cromossomos autossômicos são heterozigóticos. E aí ele me fala que o gene A está localizado no braço longo do cromossomo autossômico 1, que é acrocêntrico. Então, ele me deu o posicionamento do centrômero. Ah, Gabi, qual que é o cromossomo 1 aqui? Aquele que eu quiser. Se eu chamei esse aqui de sexual, esses dois aqui vão ser os autossômicos. Então, eu vou pegar o verde aqui para ser o acrocêntrico. Ó, o verde vai ser o meu acrocêntrico, onde vai estar o meu gene A, né? Beleza. O gene A está no braço longo do cromossomo. Então, vou vir aqui, vou colocar indicando de onde o meu gene A está saindo, é do braço longo. Tentem sempre colocar mais ou menos na mesma posição de um e do outro ali. Se é um indivíduo heterozigoto, eu vou colocar azão de um lado e vou colocar azinho do outro lado, porque ele é heterozigoto. Então, o verde vai ser o meu cromossomo 1 e o cromossomo azul vai ser o cromossomo 2 e ele tem o gene B, que está localizado no braço curto do cromossomo autossômico 2, que é submetacêntrico. Então, eu venho aqui e coloco o meu centrômero abaixo do acrocêntrico e acima da metade. É difícil, mas a gente tem que prestar atenção. Opa! Ficou meio errado aqui. Assim. Pronto, ó. Submetacêntrico. Não tá nem na metade e nem muito para cima. Pronto. Submetacêntrico. E o gene B está saindo do braço curto desse cromossomo. Então, vamos colocar aqui. O gene B está saindo do braço curto. Como é um indivíduo heterozigoto, Bzão, Bzinho. Isso seria uma célula na intérfase, na G1 da intérfase. Por quê? Porque na G1 da intérfase não está acontecendo nada lá dentro dos cromossomos. O que está acontecendo é aqui fora no citoplasma, né? Uma intensa produção de proteínas e tudo mais. Mas dentro da genética isso não importa, tanto é que ele fala ali que só quer saber o que está acontecendo com os cromossomos. Dentro da G1 não está acontecendo nada com os cromossomos, eles estão ali bonitinhos, estão normais, tá? É uma célula 2N igual a 6, pronto, acabou. Esse aqui é o desenho da G1, tá? Gabi, por que você não colocou nenhum tracinho no cromossomo sexual? Não coloquei, gente, porque não tem nenhum gene. A questão não me dá nenhum gene para colocar nela, tá? Ele só me fala o nome do cromossomo. Eu coloco o nome do cromossomo aqui, mas não tem nenhum gene saindo, tá vendo? Ó, no X e Y não é o gene, é o nome do cromossomo, tá? Assim como 1 é o nome do cromossomo verde e 2 é o nome do cromossomo azul, tá? Então, continuando. Depois da fase G1, a gente entra na intérfase, ó, na fase S da intérfase. Na fase S da intérfase, aí sim eu tenho uma mudança nos cromossomos, porque agora eu vou ter uma duplicação desses cromossomos. Cada um dos cromossomos, das cromátides, vão criar uma cópia exatamente igual a ela. Então, ó, o cromossomo, a cromátide X aqui, ó, vai criar uma outra cromátide exatamente igual a ela, e ela vai vir aqui para dentro.
O cromossomo Y também vai criar uma cópia dele que vai lá para dentro. O cromossomo A cromátide A, também vai criar uma cópia exata dela. O Azinho também. Azinho. O Bzinho também. E, por último, o Bzão. Deixa eu só refazer aqui. Não. Isso é o que acontece na fase S. Cada uma das cromátides lá dentro se duplica e elas ficam ali dentro. Quando chega na fase G2, eu tenho um outro evento que é importante para nós, na genética. Esse centríolo aqui, que antes era único, ele se duplica e agora eles são 2 centríolos. Beleza? Então, essa é a parte da intérfase toda, tá? Até aqui, nós vimos a ploidia celular, o sistema de determinação sexual, o que é homozigótico e heterozigótico, os tipos de cromossomos sexuais e autossômicos, a nomenclatura dos cromossomos, e entramos aqui e vimos a intérfase e suas fases, né? A G0, G1, S e G2. G1 não está acontecendo nada dentro do núcleo, né? O núcleo está intacto. Na S eu tenho a a duplicação de cada uma das cromátides. E na G2 eu tenho a duplicação do centríolo. Beleza? Vou parar por aqui esse vídeo, porque ele já está longo, e vou começar um outro vídeo a partir da divisão celular, tá?